Tu enche o meu ser, Espírito, enche a minha vida, enche-me, paz, teu poder, pois de ti eu quero ser, Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra e toda a glória pertence a Jesus Cristo. Ele é o único, digno de todo louvor, de toda adoração, de todo domínio, de toda majestade. É o Senhor Jesus. E nesta manhã, nessa sexta-feira, a gente veio a semana toda aqui buscar o Senhor, e a semana toda aqui fazer esta campanha de fé e falando sobre a oração. Bom dia, senhor Jair. Como está aí no Piauí? Como estão as coisas por aí? Até rimou, hein? E falando sobre a oração, e eu vou tá falando mais uma vez, fazer um resumo da semana sobre a oração para você praticar em casa e ter sucesso. O segredo da oração é ter sucesso. É você colocar diante de Deus e ter sucesso. Então, assim como fazer um bolo, fazer um arroz, fazer um serviço, cada um na sua profissão tem o seu segredo, a oração também tem. Tem o jeito certo que você faz e que dá certo. Pelo menos tem dado certo para mim. E tem dado certo para as pessoas que a gente está dando as dicas aí, que tá fazendo as coisas funcionarem. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente na oração é que a oração tem que ser feita todo dia. A primeira coisa é todo dia. Não pode ser... Antigamente eu fazia oração de sexta-feira no monte. E aí ficava a semana inteira praticamente, não orava nada. E na sexta-feira vinha e ficava aí 2, 3 horas no monte. Então, fiz isso durante anos. Porque foi assim que me ensinaram. Aí eu achava que só porque eu estava no monte, só porque eu tinha vindo no monte, que eu estava bem com Deus. Só porque eu vim no monte. Mas o que acontecia? Não tinha sucesso. Eu não tinha sucesso. As coisas demoravam a acontecer. Porque eu vinha uma vez só na semana. Em casa eu orava pouco. Aí eu comecei a vir fazer a campanha todo dia. Aí começou a coisa dar certo. Depois de um tempo, vamos dizer assim, eu faço a campanha de 40 dias. Depois de um tempo, desses 40 dias, aí começou a acontecer coisas. Daí eu fiz mais 40 dias. Aí começou a acontecer outras coisas. Aí eu fiz mais 40 dias. No primeiro ano eu fiz 4 campanhas de 40 dias. São 160 dias. E aí começou a acontecer coisas no meu serviço, na igreja. Começou, sabe? Eu vou dizer uma coisa para você. Aí daí no ano de 2019, eu fiz 160 dias. No ano de 2020, eu fiz 270 dias de orações. Eu vou dar uma coisa assim para você. A gente fez o acampamento agora em fevereiro, uma reunião com os jovens, numa chácara. E aí quando a gente veio guardar as coisas na igreja, acabou a reunião, foi 4 dias e a gente acabou um retiro. Aí a gente veio entregar as coisas na igreja.
A gente entregou as coisas na igreja, instrumento, bateria, essas coisas, a gente foi guardar na igreja. Então era umas 8h30, a minha mulher, a pastora Gisele, foi fazer um macarrão. Tinha calabresa, sobrou macarrão, ela foi fazer macarrão com calabresa. E a gente estava umas 8 pessoas. 8, 10 pessoas a gente estava na igreja. Ela foi fazer um macarrão para nós. E aí a gente acabou de comer o macarrão, alguém chamou na igreja, era 10 da noite. A gente estava na igreja, na Dom Pedro. E 10 da noite bateu uma pessoa lá, o moço falou assim, ô, pastor Júlio, ô. Aí o Jair chamou ele para mim, chamou eu para ele, fui lá, atendi. Aí ele falou, vim trazer meu dízimo. Vim trazer meu dízimo. Falei, entra aqui. Ele tinha pego o envelope, ele passou dia de semana lá um dia e pegou o envelope. Eu nunca vi na vida. Aí veio e trouxe o dízimo. Ele falou, já passei ontem aqui. E a gente estava no acampamento, estava fechada a igreja, era uma segunda-feira. Isso era uma terça-feira, né? A terça-feira do carnaval. E aí ele deu um envelopinho, ele foi embora. Eu falei, seu Jair, vem contar comigo aqui. Aí abrimos o envelope, só nota de R$100. Um pacote assim, ó. Um pacote de nota. 100. Eu falei, olha, seu Jair, quanto dinheiro? Aí acabou as de 100, 50. R$4.083 tinha. R$4.083. A oração faz até a pessoa que ia contribuir, ela vem contribuir com você, no seu ministério. Porque a gente tem orado por isso. Para pagar o dinheiro, para não faltar dinheiro. E na semana anterior, uma mulher conhecida nossa, mas que pertence a outra igreja, que eu não via há muitos anos, ligou para minha mulher e falou para ela, pediu o número de uma conta e depositou R$2.000. A gente arrecadou R$6.083 com 2 pessoas que deu dízimo na igreja, com a igreja praticamente se fechada. Veja só, R$6.083. Eu pago 3 de aluguel, veio o dobro do valor do aluguel. O dobro do aluguel. E pessoas enviadas por Deus. É essa de oração que eu estou falando. De coisa que acontece. De coisa que materializa. De coisa que você vai lá e o negócio vira. O negócio funciona. É esse o tipo de oração. Eu escrevi um livro, detalhei muita coisa. Adquira um livro. Se for de Piracicaba, eu entrego para você. De outra cidade, tem que pôr no correio. Adquira um livro, para você ler. Em novembro eu vou dar o livro 2 da Batalha Espiritual, para quem é mais espiritual, entender as batalhas espirituais, principados, potestades, dominadores. Você vai ler isso aí sobre a batalha espiritual em Efésios 6:10, quando fala das armaduras de Deus. Ele fala, no demais, irmãos meus, revestivos do Senhor e da força do seu poder. Ele fala no final lá, do capacete de salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçado os evangelhos da paz, escudo da fé e a espada do Espírito. Ele fala, porque nós não temos que lutar nem contra a carne nem o sangue, e sim contra os principados, as potestades, os dominadores, os espíritos nas regiões celestes, os espíritos do mal nas regiões celestes. Então, a nossa batalha, ela é totalmente espiritual. E a oração é a única arma do cristão para defesa e para ataque. Falei para minha esposa Gisele agora, eu falei, eu vou no monte, eu vou lá e vou orar. E eu falei assim, sabe por quê? Porque se acontecer alguma coisa com a nossa família, eu orei. Então eu pedi a proteção. E se não acontecer, é porque eu orei também. Eu não posso esperar acontecer alguma coisa para daí eu querer vir buscar Deus. Aí é tarde. Aí já foi o tempo de eu pedir a proteção para minha casa, para eu cuidar dos meus filhos, para eu cuidar do meu trabalho. Aí já passou. Então eu tenho que agora eu ir lá no monte para me revestir. Agora, enquanto eu tenho saúde, enquanto eu estou vivo, é agora que eu tenho que ir lá buscar pela minha casa, pela igreja, pelos membros dessa igreja, que tanto eu oro, pelos membros dessa igreja, e tantos ataques a gente sofre.
tantos ataques a gente sofre. Imagine se eu não orasse. Imagine se eu não buscasse. Já tinha destruído tudo, família, tinha destruído tudo. Então, estou indo bem no meu serviço por causa da oração. Por que eu estou indo bem? Por causa da oração. Trabalhando para empresas grandes que nunca chamavam, estão chamando agora a gente para trabalhar, para fazer orçamentos. Algumas a gente não fechou ainda, mas outras já fizeram serviços. Então você fala, poxa, como que você consegue trabalhar naquela empresa lá? Oração. Oração. Aí eu falei sobre isso, especificar. Especificar. Então eu quero, estou orando pelas minhas filhas, por exemplo. Então eu oro pela minha filha, pelas filhas, para elas terem um emprego bom, para elas terminarem a faculdade, para elas se arrumar um namorado, for casar, um homem de Deus, trabalhador, honesto, cheio do Espírito Santo, uma pessoa que venha contribuir com a vida delas, porque não é só orar para casar. Casar elas vão mesmo, todo mundo casa, não adianta, é a natureza da carne, não tem como escapar disso aí. Mas que case com uma pessoa de Deus, cheia do Espírito, honesta, trabalhadora. Já pensou casa com um cara encostado que não gosta de trabalhar? Já pensou cara com um cara desviado, que desvia, casou e desvia, depois você vai ver o teu filho sofrendo com o casamento. Então a gente não pode interferir, mas a gente pode orar. Orar para fazer uma boa faculdade, ter um bom emprego. A minha filha está fazendo entrevista nas firmas, eu estou orando por ela, para acontecer uma firma grande, quem sabe uma multinacional, chamar ela, tem 19 anos, para ir trabalhar numa empresa boa, para ter um bom serviço, para ter, se casar, um bom casamento, especificar. Não pode falar no geral, Deus, casou, tá bom. Não, tem que especificar. Serviço também. O que você quer para sua vida também. Tem que especificar, dar detalhes das coisas. Quando Deus criou tudo, Ele deu detalhes. Ele falou animais, Ele não falou tudo animal, Ele falou animais terrestres, animais marinhos, Ele falou a relva, Ele falou a água, animais que ficam na água, animais que voam. Ele foi, cada dia que Ele foi fazendo, Ele foi especificando o que Ele queria. E quando Ele via que estava bom, Ele partia para o outro dia. Ele nunca parava o dia antes de estar tudo bom e perfeito. Da mesma forma, a nossa oração, ela não pode cessar enquanto aquilo não está funcionando. Então a oração tem que ser específica, ela tem que ser específica, tem que ser diária, ela tem que ser sempre os mesmos assuntos, não pode cada dia pedir uma coisa. Hoje eu quero um carro, amanhã eu quero uma moto, amanhã eu quero um avião, amanhã eu quero uma bicicleta. Não, você tem que, porque as coisas elas têm um prazo espiritual para realizar. Então Jesus ficou 40 dias no deserto, porque tinha um prazo, os 40 dias significa alguma coisa para Deus. Como Moisés ficou 40 dias em cima do monte, sem comer e sem beber, para trazer a tábua dos 10 mandamentos, 40 dias significa algo para Deus. Como Elias ficou 40 dias sem comer, 40 dias significa algo para Deus. Algo para Deus. Aí o anjo dá a comida, ele andou mais 40 dias. E daí Jesus ficou no deserto lá 40 dias. Então, esses 40 dias eles significam algo para Deus. Ele tem um significado espiritual. Da mesma forma, os 21 dias, que no caso Daniel ficou esperando a resposta de Deus. Então, são dias que espiritualmente acontecem coisas, são tempos que acontecem. Tem milagres que é na hora, tem milagres que acontecem no decorrer de um tempo. E esses 40 dias significam algo para Deus. Então, é importante não ficar mudando os assuntos, porque senão pode ser que não aconteça. Pode ser que não aconteça. Então, tudo isso é importante. Tem outras coisas espirituais, se afastar do pecado, para não ficar impedido a oração. E buscar as coisas importantes, revestimento espiritual. Primeira coisa, os terreiros de macumba funcionam toda sexta-feira. A macumba não para. Não há graça. Imagine se alguém pagar para eles fazerem as coisas. A inveja, o povo tem uma inveja, até dentro da igreja, é uma coisa humana das pessoas. As pessoas têm inveja, as pessoas tentam de toda maneira, parece uma novela mesmo, né? A pessoa tenta destruir você, sua casa, sua família, onde você está prosperando. Não é todo mundo que fica feliz. Quando eu conto aqui que eu comprei um carro, por exemplo, comprei uma casa, tem gente que se rói os dedos de raiva. A pessoa não quer que você se dê bem, não quer, mas o Deus da nossa vida, Ele quer nos abençoar. Ele quer nos ver bem. Então, hoje eu deixo essas dicas para vocês.
Qualquer coisa, pergunta mais aí, deixa perguntadinho. Pega o livro para ler. Pega o livro, compra tem no Mercado Livre. Você vai lá, você compra o livro, entrega na sua casa. Se não, você deixa a mensagem aí, fazendo a oração que funciona. Também tem um outro lugar que vende lá, só que vende arquivo. Como que chama lá o lugar? Amazon. Amazon. Escreve lá, fazendo a oração que funciona. Lá na Amazon é R$11. R$11 você paga o livro. É arquivo, já deve entregar até na hora. Você compra, já entrega para você. E você vai lendo as ideias. Ou deixa mensagem aí, eu dou um jeito de entregar para você. Tá? Se você não tiver dinheiro para comprar, eu te dou o livro, não tem problema. Eu tenho bastante ainda, eu comprei na gráfica, fiz bastante. Eu te dou. Não vai fazer falta não, fica tranquilo. Se você não puder, não tem problema. Eu não faço isso por causa de dinheiro. Dinheiro Deus dá na minha empresa, no meu trabalho. Eu estou muito feliz. Quando falta na igreja, o Senhor envia um anjo lá, sempre envia alguém para dar o dízimo, uma oferta. Até agora não faltou, até hoje não faltou. Todo mês Deus tem honrado a gente. Todo mês Deus tem honrado, todo mês o Senhor tem nos guardado, todo mês o Senhor tem suprido. E a proteção de Deus, eu acho que se eu não estivesse orando, fazendo campanha, em janeiro eu tinha até morrido, porque eu fiquei tão doente em janeiro e orando. E fiquei 20 dias doente em casa. E aí, essa semana, agora a gente enterrou um colega nosso que morreu de Covid. E eu fiquei pensando assim, tanta gente boa, né? Tanta gente que a doença tá levando mesmo. E eu acho que Deus ainda tem um propósito na minha vida, porque senão eu tinha ido também. Eu tinha ido, não tinha resistido. Deus mandou enfermeira da minha casa, Deus mandou minha esposa lá para cuidar de mim, cuidou. A enfermeira vinha todo dia, amiga nossa, da nossa igreja, todo dia vinha, fez exame, fez tudo, cuidou da gente, o remédio e tal. Eu fiquei pensando, falei, poxa vida, né? Eu acho que eu fiquei um passo de estar morto, e Deus teve misericórdia e deixou eu de pé. E eu vou aproveitar então, fazer a live, falar do livro, falar da oração. Vou aproveitar. Se eu estou aqui, é porque Deus tem propósito. Então eu vou aproveitar a fazer esse trabalho espiritual de estar ensinando as pessoas. Então, só a gratidão a Deus mesmo. Está aqui, hoje é sexta-feira. Então a campanha é de segunda a sexta aqui no Monte e todo dia na igreja às 19 horas. À noite eu oro na igreja. Se quem quiser ir na igreja às 7 da noite eu tô lá. A gente ora lá. Todo dia, 40 dias. E aí a gente vai renovando as campanhas. Vamos ver esse ano. Ano passado foi 9 meses de orações eu fiz. 9 meses. Seguido, sem faltar nenhum dia. Eu não faltei nenhum dia. Deu 270 dias. 9 meses. No final da campanha, Deus deu uma casa para nós. Deus preparou casa para nós nas nossas condições. Quer dizer, coisa que eu demorei com 45, 6 anos, nunca tive nada. E em 2 anos de oração, Deus deu uma casa para mim. Então, eu não posso nem reclamar. Nem eu, nem a Gisele não podemos reclamar desse Deus que nós estamos servindo, que tem nos guardado. E eu falo sempre assim, olha, fazer terminar lá a reforminha que a gente está fazendo na casa. E eu falo, e as nossas crianças não vão precisar, se Deus carregar a gente de ir embora, as crianças estão garantidas aí, pelo menos tem um lugar para morar, um lugar para ficar. E é isso que a gente sempre está pedindo na oração. Falar, Deus, eu não posso partir sem deixar um lugar para essas meninas. Preciso de dar uma condição. E a gente estava vendo apartamento para comprar. E Deus veio com a casa. Usou o pastor Barros para falar para a gente do negócio. E eu fui pela fé, sem dinheiro. E a Bíblia fala, vinde sem dinheiro e sem preço, tomai, comprai sem dinheiro e sem preço. E a gente foi lá e conseguiu comprar. Estamos trocando os pisos, vai mexer agora nos quartos e tá fazendo lavanderia e logo tá pronto. Aí mais 1 mês ou 2 a gente tá dentro daquilo que é nosso. Graças a Deus, só louvar a Deus. Então, até segunda-feira, fica com Deus, pratica a oração, todo dia ora, quanto se aguentar, ora, escreve no papel as coisas que você precisa, as espirituais, as materiais, familiar, intercessão. E eu tenho certeza que logo você tá orando meia hora, 40 minutos, logo você tá orando 2 horas por dia. Se chegar 2 horas por dia, você está bem. Aí o céu vai abrir mesmo. Batista Renascer, que é um livro. A Gisele, que está aí na live,
Entra aí, Gisele, responde as pessoas, fala com eles do livro aí e a gente entrega para eles, tá bom? Deus abençoe a todos. Fica na paz do Senhor em nome de Jesus. Até semana que vem, segunda-feira.